Olá pessoal, me chamo Gutenberg, sou aluno de mestrado da Universidade Federal do Ceará e assistente da disciplina de Engenharia de Software, que atualmente é ministrado pela professora Valéria Lely. Hoje vamos começar uma série de vídeos sobre modelagem de sistemas, onde iremos apresentar os principais diagramas utilizados no contexto de software. Aqui eu trouxe uma agenda da nossa apresentação. Vamos começar falando um pouco sobre a introdução, onde nela eu vou apresentar alguns conceitos básicos sobre a modelagem de sistemas. Depois eu vou apresentar algumas ferramentas que podem ser utilizadas na modelagem de sistemas. Em seguida vamos apresentar o cenário, que é um problema fictício que nós elaboramos. E por fim nós vamos apresentar 5 diagramas que foram elaborados com base no cenário proposto. Então começando, o modelo ele tem por objetivo de representar de forma simples e abstrata a nossa concepção do mundo real. Ou seja, ela permite capturar aspectos do mundo real, que talvez sem ela a gente não conseguiria captar. E modelar é o ato de representar de forma visual ou textual partes reais de um sistema. Ou seja, colocar no papel a concepção que se tem de como funcionará um determinado software. Isso permite que a gente possa fazer um gerenciamento da complexidade que é inerente ao desenvolvimento de um software. Para isso, nós utilizamos a linguagem de modelagem unificada, a UML, que fornece um padrão para a elaboração de estrutura de projetos de software. A UML é largamente utilizada na modelagem de sistemas de software. Ela é uma linguagem visual que independe do processo ou da linguagem utilizada no desenvolvimento de um software. Além disso, ela contempla todas as visões necessárias ao desenvolvimento de um software. E atualmente, a UML está na sua versão 2.5 e contempla 12 diagramas. Falando um pouco agora das ferramentas. Nós elencamos algumas ferramentas que podem ser utilizadas durante a modelagem de sistemas. São elas o Astar, uma ferramenta que possui uma versão gratuita e também uma versão paga. A versão paga ela pode ser utilizada por estudantes, necessitando apenas do e-mail institucional. A StarUML, uma ferramenta que também dá apoio à modelagem de diagramas da UML, e também é uma ferramenta paga e permite o uso apenas por alguns dias. Já a Umbrello e o ArgoML são ferramentas open source e que também fornecem suporte a diagramas UML. Então, agora falando um pouco do nosso cenário, que nós vamos utilizar aí nos próximos vídeos. O cenário que a gente vai modelar, a gente vai utilizar como base, é o de geração de um extrato em uma conta bancária. Então aqui tem algumas regrinhas para esse cenário. Primeiro o sistema deve permitir que seja cadastrado o CPF, nome, conta e senha do cliente. O sistema deve permitir que seja cadastrado o número, agência, código do banco e saldo de uma conta. O sistema deve gerar um extrato com valor e data de emissão. Um cliente pode ter apenas uma conta e uma conta pode ter nenhum ou vários extratos emitidos. Bom, agora nós chegamos na solução. Nessa aula, nessa primeira parte, eu vou apresentar o diagrama de caso de uso e nos próximos vídeos a gente vai apresentando os demais diagramas. O objetivo do diagrama de caso de uso é demonstrar as diferentes maneiras que o usuário pode interagir com o sistema. As principais notações desse diagrama são o ator, que é alguém que usa o sistema, os casos de uso, que são os requisitos, as funcionalidades de um sistema, os pontos de extensões e os pontos de inclusões, que eu vou apresentar no diagrama. Então, nesse exemplo, nós temos um ator, que seria o nosso cliente, que é representado por esse bonequinho. E nós temos aqui 3 casos de uso, Temos manter conta, o gerar extrato e o consultar saldo. No entanto, o caso de uso manter conta é o conjunto de outros 4 casos de uso. São eles o ler conta, cadastrar conta, apagar conta e atualizar conta. Nós utilizamos esse verbo manter, que é justamente para representar que é um caso de uso que contém implicitamente outros 4 casos de uso. Além disso, nós podemos observar que entre consultar saldo e gerar um extrato, existe um ponto de extensão, que nós chamamos de extend. Esse extend é como se fosse alguma coisa opcional, como se fosse um adicional. Ou seja, através dessa modelagem, isso quer dizer que o cliente, ao consultar o saldo, ele pode gerar um extrato. Ou o cliente pode diretamente gerar um extrato sem consultar o saldo.
Além disso, nós temos o ponto de inclusão, que não foi modelado nesse exemplo, mas que é importante ressaltar. O ponto de inclusão é o inverso do ponto de extensão. No ponto de inclusão é algo obrigatório, ou seja, se eu tenho um caso de uso que inclui outro, ao eu executar um, obrigatoriamente eu vou ter que executar o outro, não é mais algo opcional. Então, com isso, nós finalizamos a primeira aula sobre modelagem de sistemas, apresentando os conceitos básicos e o primeiro diagrama, que foi de caso de uso. Nas próximas videoaulas, nós vamos apresentar os demais diagramas. Agradeço a atenção e até a próxima.